E já! Graça e paz, seja bem-vinda, mulher de Deus. Nós estamos começando uns minutinhos pós, porque a internet, inconsistente, deu um tilt. Então vamos lá, mas como você é de casa, a gente está te dando um feedback. A gente está num ambiente diferente, né? Nós estamos hoje numa residência, um chá com elas totalmente diferente, gostoso, com receitinha e com duas convidadas ao top de linha que vão falar conosco sobre família. E eu quero dar as boas-vindas a elas, a começar pela Carmen, que é a dona da casa e está nos recebendo esta tarde. Carmen, seja bem-vinda. Muito bom, tá? Essa oportunidade desse bate-papo aqui entre amigas, entre companheiras, e vamos estar falando um pouquinho das nossas experiências de vida, compartilhando aquilo que Deus fez nas nossas vidas, da nossa transformação a partir do momento que Jesus faz parte da nossa história. Carmen é missionária e trabalha na área de família juntamente com o esposo dela, o irmão Luciano, né, Carmen? Já são 8 anos trabalhando especificamente só com casais, com família, né, no geral, no aconselhamento, restaurando, ajudando pela graça, né, do nosso Senhor Jesus. Ajudando casais, que eu creio aquilo que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo, Ele pode fazer na sua vida, na vida de qualquer casal que esteja assim disposto, né, Pri, a se entregar para Jesus e viver a palavra de Deus nos manda viver. Calma, você vai falar. Vamos falar um monte, né? Vamos ter tempo aí. Nós vamos falar de casamento, né? Vamos. Só que antes eu quero contar, né, que hoje a empresária Silvane Guerra, que é expert na cozinha, também veio contar o testemunho dela para quem não esteve presente na vigília. Diamante, que é o testemunho da suspiro, não tem como ser ruim, né? Falei, eu preciso aprender como fazer, só que não tinha receita, daí eu desenvolvi, eu comprei os ingredientes que eu achava que levava na receita e incrementei e saiu, né? E ela já é um sucesso. Então vamos lá. O creme base é o creme do pavê, né? Aquele creminho branco do pavê. A diferença é que, o que eu fiz? Eu compro uma barrinha de chocolate. que você não vai branco. contar a marca. Não, é uma marca especial. Compra aquele bem gostoso, sabe? Sabe? Aquele chocolate branco bem gostoso, o mais gostoso que tem, você compra dele. Você quebra ele assim, quadradinhos, reserva. E o que já tem aqui na panela, Sil? Aqui na panela eu já adiantei colocando uma lata de leite condensado. Geralmente, quando eu faço essa sobremesa, eu faço a receita dupla, né? Eu só não dupliquei ela aqui na panela porque nós já temos uma ali semi-pronta. Que a gente nem vai usar depois, né? Não. Então aqui eu vou fazer uma receita, tá? Mas o ideal é fazer com duas, caso seja para mais de 5 pessoas. Então aqui vai uma lata de leite condensado na panela, a mesma medida de leite. Aqui o leite ele já tá misturado com 2 gemas, tá? E tem aquele segredinho da gema. Você separa lá, descarta a clara ou reserva para alguma outra coisa que você queira fazer. A gema você quebra ela na mão, tirando a pelinha, porque aquela pele é que dá aquele sabor forte do ovo. Então você retira, descarta aquela pelinha, usa só a gema, então, dissolveu. As 2 gemas e o leite. 2 gemas, aqui eu tenho 2 gemas e
A mesma medida Uma de medida leite do do leite que foi a latinha do leite condensado. Nós já Fechou. misturamos aqui, né? Beleza. Nós havíamos gravado e deu um corte. Beleza. Aqui o que eu faço? Eu já vou adiantar e colocar um pouquinho aqui pra panela. Deixo a metade, porque aqui eu vou colocar uma colher bem cheia de amido de milho, tá? Amido de milho é que ele começa com má. É isso. Que a gente não pode ficar falando marcas aqui, né? Sim. Mas é aquele que dá consistência de mingau, né? De Sim, grossinho. papinha de, né? Isso. Então você coloca, não pode colocar direto na panela, porque senão ele empelota, né? Vira aquelas bolinhas. Então você dissolve no leite, tá bom? Você mexe aqui, é bem simplesinho. Mexeu, dissolveu bem. É bem simplesinho. Sim, não tem segredo. Tá. Aí você mistura, já joga lá no leite condensado, certo? Pode me dar aqui, Sil, que eu ajudo. Pronto. Você sempre foi bom assim na cozinha, Sil? Sempre gostei, desde criança, né? É? Gostei de fazer bolo, aprendi a cozinhar muito nova, minha mãe deixava me aventurar e fui indo assim, eu sou ótima, né? Gosto do que eu faço, mas... Não, mas o caldo dela é melhor que o da Edilene. Não, Olha. brincadeira, Lene. Eu não podia perder a oportunidade de lembrar da nossa amiga Lene. Mas legal. Tem problema. A gente faz um caldo de ervilha maravilhoso. É isso. Então aqui a gente traz no fogo baixo para não criar aquelas Ligou? bolinhas, Não, né? ainda não, aperta. Eu vou aprender, vai. Vai. Aê. A cozinha da Carmen, eu falei pra ela ser bem-vinda, mas a casa é dela, né? Pois é, sinto-se em casa, né, hoje. Então aqui é o creminho, né? Aquele creminho base. Ele vai dar uma engrossadinha. Vai demorar uns minutinhos, né? Isso, ele vai dar uma engrossadinha. A gente deixa dar um pause aqui, Pode né? deixar. A gente Quer que eu vai fique dar- mexendo pra você? Pode ser, pode ser. Enquanto isso, Carmen, eu quero que você comece a me contar como é que foi aí, e daí a Sil vai nos interrompendo aqui, Isso. à medida que for necessário, né? Eu quero que você nos conte, porque quando a gente falou de bater um papo sobre família, você falou que tinha um testemunho muito forte sobre perdão. Sim. A minha história, ela com o Luciano, a gente casou muito novo, começou a namorar novo, casou novo, mesmo sendo evangélicos, teve alguns princípios que foram quebrados. Isso lá na frente, ele surtiu efeito, né? Veio como uma avalanche. E quando eu já tinha alguns anos, 6 anos de casada, eu sofri a traição. Sim. E aí, o que fazer? E nesse momento, a gente... Vocês já eram cristãos, Carmen? Desde beijo de avós. Mas é o que eu falei, a gente rompe um princípio que a gente já sabia. A gente não obteve um namoro santo, mesmo sabendo que não era legal, que não era aquilo que o Senhor queria para as nossas vidas. E isso veio trazer uma consequência no futuro. Sim. Então, mais ou menos com 6 anos de casada, eu fiquei sabendo da traição. E naquele momento, assim, o meu mundo caiu, né? Porque você tem o seu primeiro namorado, eu nunca tive outra pessoa. E foi muito difícil. E fazer o quê? Voltar para casa da minha mãe. Eu já tinha minha primeira filha nessa época. E daquele dia em diante do relato, quando eu fiquei sabendo, foram só brigas, extremamente... falava divórcio, que era a saída de emergência mais fácil, e muito machucada. Eu falava assim, o que está acontecendo? Eu não mereço isso. Eu não mereço essa Situação pancada. toda. Né? Não mereço. Eu contendi até com Deus, e Deus nos fez sair de Mirassol, onde a gente morava, nos tirou daquele convívio e nos levou para Alta Floresta. E lá eu tive uma decisão. Eu falei, Luciano, você quer ir para a igreja? Você vai. Você não quer? Você fica em casa. Eu estou indo. E lá Deus começou a trabalhar na minha vida essa palavrinha que é difícil, não é fácil, é um remédio amargo, mas quando a gente toma, alivia. E às vezes eu lia na palavra e falava assim, eu não quero entender isso, eu não quero perdoar, ele que me machucou, por que eu que tenho que lançar perdão? E quando eu entendi, pela graça e misericórdia de Deus, que tinha que começar comigo essa questão, vamos perdoar, vamos
quem é você? Se você ganha o perdão de Deus, você não quer perdoar? Você é tão pecadora quanto ele. O pecado dele foi escancarado, mas e os seus? É difícil pra gente entender esse tratamento individual de Deus, né? Individual. E a gente tem mania, você fala, o pecadão, pecadinho. Não, o pecado dele só estava aparente. E eu? Porque nós somos pecadores, nós temos todos os defeitos. Então, naquele momento, uma graça entrou sobre a minha vida. Eu resolvi perdoar, porque perdoar é libertador, ele transforma. Eu estava me tornando uma pessoa amarga. Ali eu fui liberta, libertei o Luciano. Porque se a gente não perdoar, como é que eu quero ter o perdão de Deus? Sim. Se eu não perdoo, o meu relacionamento com Deus, ele está quebrado, ele está prejudicado. Então eu precisava... Independente de ser marido, filho, nesse caso nós estamos falando de marido, né? Mas isso vale num todo, né, Carmen? Todo tipo de relacionamento. A gente trabalha nessa área com cura interior, perdão, e a gente pegou já casais que tinham um problema no casamento, mas estava deixando de perdoar a mãe, a vizinha, algum colega do trabalho. Tá, essa mulher que eu tratei com ela, a gente aconselhou, paralisada. Mas ela estava brigada com uma pessoa lá no serviço. Ela não conseguia mais voltar, ela estava perdendo um serviço por falta de perdão. Ela não conseguia ir mais no local de trabalho porque ela não conseguia ver aquela amiga mais. E quando você entendeu essa graça, Deus... Foi assim, um divisor de águas, que nem a gente fala. Com calma, eu quero que você vai contar. De avós, tanto eu como a Luciana. E você, Sil? Eu não. Eu, na verdade, sempre tive uma infância muito feliz, né? Meus pais nos criaram com muito amor. Eu até costumo, né? Como eu li lá na carta no dia da vigília, eu fui criada com muito amor pelos meus pais, só que nós não conhecíamos a Cristo, né? Nós éramos católicos e não frequentávamos assim, né? Falávamos que éramos católicos, mas não frequentávamos. Aquela coisa não praticante, né? Isso, fui quando criança, fiz primeira comunhão, né? Mas depois não ia mais, a gente se dizia católico. Uma família com muito amor, meus pais muito amorosos toda a vida. Meu pai sempre deu muito amor pra gente, eu e minhas irmãs. E aí, só que assim, chegou numa fase da minha vida que as amigas que eu tinha, todas tinham muita liberdade de sair, ir e vir para onde quer, na adolescência. E o meu pai sempre limitou a gente. Ele não era cristão, porém ele tinha uns princípios, né? E ele... e glórias a Deus por isso, né? Então, muitas coisas graças a essa criação. Porém, por falta de sabedoria minha e por causa de amizades também, influências, exatamente. Né? Eu estava numa fase da minha vida, já terminando lá o ensino médio, e meu pai já programando na minha faculdade, né? Já perguntando o que eu queria fazer, se eu tinha alguma ideia, né, do que eu queria fazer. E aí eu comecei a me envolver, né? O pai da minha filha mais velha, com 17 anos de idade. E logo eu vim engravidar, porque se eu engravidar, eu... Exatamente. Só essa parte, eu não cheguei a ler na carta, porque é muita coisa, né? Não dá tempo de falar tudo. Mas eu saí, né? Eu engravidei, na verdade engravidei, para sair de uma prisão, que eu achava que era uma prisão, mas era uma proteção, né? Era uma proteção, e caí realmente na verdadeira prisão. Né? Aí, assim, eu vou pedir que você conte mesmo um pouquinho, vai lá na frente, porque eu sei que vão vir perguntas, já tem algumas aqui, a gente vai conversar com a Carmen. Aproveitando o mês, né, que é propício a gente falar disso, como você casou fora da bênção, vamos falar sobre desobediente até aos seus pais. Sim, né? Porque sim. isso também é um mandamento, não é verdade, Carmen? Da honra, né? Exatamente. Você sofreu, vai lá, violência. Aí eu engravidei, né? Sim. Com 4 meses de gravidez, eu tomei meu primeiro puxão de cabelo.
né? E esse puxão de cabelo, como eu conto na carta, não foi qualquer puxão de cabelo, né? Minha cabeça foi levada ao chão, aquilo doeu na minha alma, porque a grávida é sensível, né? E bem emotiva. E aquilo para mim foi um baque muito grande e a minha gravidez já da partir dali foi totalmente frustrada, né? Em todos os sentidos. Eu não tive acompanhamento, embora nós morássemos juntos, né? Nós não chegamos a nos casar. E aí, em momento algum, ele me acompanhou em médicos, consultas, ultrassom, todo esse sonho que toda mãe tem, né, quando tá grávida. Quem me acompanhava sempre foi o meu pai. Por toda a vida, até hoje. E daí nasceu minha filha. Quem assistiu o meu parto foi o meu pai. Ai, que legal. Ele fez questão de entrar e assistir o meu parto, né? Um super pai. Papai, né? E dali em diante, com 3 meses, quando minha filha estava com 3 meses de vida, uma bebezinha, eu ainda estava de resguardo, praticamente meu parto foi cesariana, eu tive a informação da primeira traição, né? Uma amiga minha veio e me contou se ele está te traindo. E a casa, eu fui lá, bati na porta da menina, né? Deixei a minha filha na época com a minha ex-sogra e fui lá na porta da menina, enfim, foi aquele alvoroço todo. E nos separamos de corpos. Porém fiquei morando na mesma casa, dependência financeira, eu não queria e também eu não queria ter que voltar para a casa dos meus pais e dizer para minha família não deu certo. Eu passei por tudo isso também. Tinha muita vergonha. Hoje, quando mulheres me procuram, relatando o mesmo caso que eu passei, eu entendo. Muitas vezes é o financeiro e muitas vezes também A vergonha. é a vergonha, né? De mostrar para a família, como a parentela mesmo, né? Para os tios, para os primos, para os avós, enfim, para a sociedade, para os vizinhos, né? E para mim era uma vergonha, porque o pai criou a gente para que a gente se separasse, né? A gente teve um exemplo, um mega exemplo dentro de casa, os pais são super companheiros, super parceiros. O meu pai toda a vida, deu a vida pela minha mãe, pelo meu pai, então a gente tem um exemplo assim, né? Cristão. Então, no seu caso, mesmo você não sendo cristã, você sabia o que era um casamento. Sim. A Carmen sabia como tinha que proceder. Na realidade, assim, sabia do que a palavra fala. Sim. Porque meu pai não era evangélico, mas era que nem a Sil falou. Muito. Os pais do Luciano, mesmo na palavra, lá, né, eram da igreja, mas não tinham um relacionamento tão perfeito. Mas a gente tinha eles assim, não brigavam, eram família, cuidavam dos seus filhos. Mas eu também comecei a namorar com 16, fui casada com 18, pelo compromisso da palavra, porque o que mais doía era chegar num ponto e não poder tomar ceia. Então a gente resolveu. Aí na época foi aquele bafafá, não, ela tá grávida, não sei o quê. E na realidade eu casei com 18, mas só fui ter a Isabela com 21. Então a gente casou por um compromisso com Deus. Mas por não ter um namoro santo, eu sei, Deus falou claramente comigo quando aconteceu a traição. Vem uma consequência lá do teu passado. Eu passei por todo o processo, né? E hoje eu sei que eu passei por todo o processo, não foi à toa. Foi porque eu tinha que passar para hoje conseguir ajudar outras mulheres nessa área do perdão. É o que a palavra diz, né? Não existe pecado sem consequência. A gente acolhe realmente, né? O Deus nosso... perdoa, né? Aquela história do pecadinho e do pecadão. Não tem diferença. Não. Mas a consequência é diferente, né? Às vezes não vem na nossa vida, mas vem na vida dos nossos filhos. Então, meu esposo vê claramente algo que minha filha passou na adolescência dela, que foi culpa dele, culpa do que ele vivenciou. Deus deixou bem claro. Então, mas graças a Deus, né? Deus foi misericordioso na vida dela também, que ela recebeu a libertação. E hoje é serva do Senhor, né? Então, tudo vem no processo de quebrar, né? As alianças tuas do passado e viver um novo. Deus te usa, né? Tá bom aqui, quando eu tiver que jogar o creme lá. Sim, já vamos jogar já. Eu vou acender aqui só pra gente poder derreter novamente.
Então, vamos voltar aqui a receitinha, a gente volta a conversa. Então, aqui o creme ele já super engrossou, né? O que a gente faz agora? Joga o chocolate. Mostra assim, antes de você jogar, antes de você mexer o chocolate, deixa eu aqui, Tá. ó, assim, ó. Ó, ele super engrossou, ó. Isso. Tá vendo aqui, ó? Ele ó. deu mais uma engrossadinha porque ele deu uma esfriada, tá? Mas ele não fica tão grossinho assim, mas dá o ponto. Da mesma forma, dá o ponto. Então, aqui agora a gente coloca o chocolate. Esse chocolate, ele derrete nesse creme, tá? Bem ruim, né? Não precisa ser um chocolate gourmet, pode ser aquele que a gente compra lá no mercado, né, Sil? Isso, mercado mesmo. É bem básico. Só Do leite mercado, do condensado, shopping, aquele É o mais chocolate gostoso, branco. ó. Isso. chocolate. E aí, agora o creme de leite. Pega pra mim, Carmen, fazendo um favor. Só coisa ruim. Aí agora a gente joga o creme de leite, que é o que vai fazer dar o ponto, né? Tipo, e ficar mais fit. Sim. Você malha assim, Uma você latinha come os de trem desse aqui sempre? Ou você malha pra comer? Eu faço. Não, eu faço. Eu piso muito na bola, sabe? Mas assim, é engraçado que eu faço, eu amo cozinhar, mas eu não sou de comer. Uma coisa que eu faço, que eu amo, as pessoas dizem que é muito bom, e que eu como muito, que eu faço, é o meu arroz. E esse aí que eu luto pra tirar, né? A Carmen é igual eu, nós malhamos aqui, né, Carmen? Olha aí. Eu, tadinho, mal faz consigo um pilatezinho, assim. Não, esses doces assim eu faço. Esse aqui até que é um doce Graças a dos Deus doces que que eu ela faço com faz mais e não fome. como, que eu faço e como. Esse aqui eu ainda até que como um pouquinho. E hoje, vai falando aí, ó. Quando tiver que virar lá, a Carmen puxa a travessa pra cá, você manda a gente, tá? Pronto, Hoje... olha aqui, ó, já desliguei, porque na verdade eu desligo, já coloco o chocolate, ele derrete, eu jogo o creme de leite, eu não levo ao fogo. Eu levei um pouquinho no fogo porque como a gente desligou, acabou esfriando, Sim. voltei um pouquinho, mas não precisa, tá? Pronto, Você faz sempre essa então, né, Sil? essa aqui É é... a preferida do seu marido? Não, você acredita? Ele fica bravo ainda quando eu faço isso. Porque ele não gosta. Amigos. Ele é dos amigos, porque ele ama chocolate. Aí é dois. Ele não é muito fã de nada que é creme branco por causa do leite. Ele não é fã de leite. Eu sou chocolatra também. Então ele ama chocolate. Então ele gosta mais do prestígio, de um mousse de Irmão chocolate. Luciano, Carmen, você também é de cozinhar pra ele? Eu sou... É? Aqui no dia a dia, eu tenho minha mãe, né, que mora 18 anos comigo. Então, a mamãe cuida da nossa alimentação, assim, do dia a dia. Mas quando ela viaja, não tá aqui, eu assumo. Mas eu gosto de fazer coisa diferente. Então, assim, eu gosto de cozinhar doce, mais doce do que salgado. Gosto de fazer peixe. Às vezes, pra gente cuidar, assim, porque a vida da gente é bem corrida. Às vezes a gente tira, até o Luciano fala, às vezes, nas ministrações, a gente tira um tempinho, a gente tem uma chácara e vai só nós dois pra lá. Aí eu faço aquele pratinho mesmo, gourmet, né? Peixe, uma coisa bem legal, purezinho, monto o prato. Até porque nós estamos aqui para falar hoje, né, que há momentos de dificuldade, como vocês começaram a falar a história de vocês, mas Deus faz a obra e isso aqui tudo transforma em festa. Tudo em festa. Não é Amém. verdade, Pensa Carla? Tudo em assim. festa. E hoje você, ó, a Silvia vai pôr no pote. Isso. Aí agora, pode ou você quer falar? Vai, filho. Então, agora o que a gente faz aqui? Nós vamos jogar o morango já picado, tá? Aqui eu tenho 3 caixinhas de morango. Então você joga Aquela o... que a gente compra, passa no carro, ela compra 3 por 20. Isso, essa aí. bem essa, Aqui bem- em Cuiabá é dessa. Então a gente joga esse morango já picadinho, já trouxe. Morango é fit. É fruta, é verdade. E Olha, de Carla, baixo, salvou a tem, e receita. baixo teor glicêmico. É, salvou a receita. Só que agora, né, é fruta, mas aí agora vai Ai, Jesus, tem mais aqui. um ó, você vai precisar suspirinho de quebrado. mais. Esses aí a gente pode pôr pra enfeitar em cima, pra Ai, gente, decorar. essa Opa! receita é tudo de bom. Esse aqui a gente quebra assim, faz uma baguncinha mesmo, tá? Eu acho que ele ainda vai ficar muito fit só com esse suspiro. Coloca um pouquinho. Um pouco mais. Então, gosta, né? ele é bem engordite, assim, né? Ele não é fitness, só tem um morango aqui. Malha. E hoje vocês tratam muitas pessoas, Carmen, na situação que o Senhor fez vocês passar? Sim. É o que mais traz pra gente nessa área. E hoje, tem N histórias, né? A gente, nem sei quantos casais, a gente não anotou, né? Mas são muitos aconselhamentos das mais diversas
histórias assim, né? Ou um relacionamento abusivo, ou por incompatibilidade de gênio, ou por falta de perdão. A traição eu acho que está no primeiro lugar. É mais fácil o homem trair a mulher, mas a gente já tem casos que mulheres que traíram. Hoje em dia tá meio que quase igualando a coisa, né? Ainda não. É? Ainda não. Não sei se eu falo graças a Deus, mas ainda não. Ainda é mais comum os homens, né, traírem ou pelo menos relatar, abrir, né? A gente pegou uns 2 casos, né, uns 2 casos, assim, olha, é pouco, o tanto de gente que a gente já tratou, uns 2 casos, então é muito comum, mas isso já é cultural, né? Então é mais o homem. Aquela questão que o homem fala, meu marido falava, o homem é animal, tem senso, né? Na realidade, se ele não vivesse, o homem não viver a palavra de Deus, é bem isso, né? Ele tem, um instinto. Deus fez ele assim. Então ele vai ter que ser conduzido pelo Espírito Santo para mudar o seu estilo de vida. Meu esposo fala para todo mundo, eu oro para que Deus faça um concerto com meus olhos, porque o homem, ele é todo visual. Então assim, ele vai ver uma mulher bonita, o olho dele vai ver, então ele tem que fazer um concerto com os olhos. Ele conseguiu por si só? Não, foi pela graça de Deus, por Deus ter entrado o Espírito, também, né, temor da palavra, né? O Espírito Santo que vem e age na vida. Por força própria ninguém consegue nada, nem lançar perdão, nem fazer o concerto com os seus olhos, viver na santidade. Não é fácil. Você tem que ter uma decisão, falar, eu quero isso, eu quero viver o que a palavra de Deus fala para eu viver e começar a pedir a graça de Deus. Aí é algo sobrenatural. E daí atitude dia após dia. Dia após dia. É decisão, é atitude, é ação, é fazer. Eu viu que tal negócio, você vai cair no pecado, é o que eu falo, pega descendo, volta de ré e não vai, porque não tem autoconfiança. Não tem. Tem que fugir. Fuja da aparência do mal. A palavra fala, né? E agora a Sil vai colocar o creme, porque depois ela vai contar e eu quero saber se a Carmen já tratou coisas como aconteceu com a Sil também. Aqui Carmen? agora a gente coloca o creme que nós fizemos, né, por cima desse suspiro. Jesus, dá uma luz. O suspiro, pessoal, é assim, no olho, tá? Você coloca a quantidade que você achar que deve colocar. Vamos virar todo aquele pote ali então, Carmen, aqui. Vai em cima ainda. Também tem a opção de fazer sem, tá, Pri? Porque teve uma vez que eu não encontrei suspiro de jeito nenhum perto de casa. Daí eu fiz sem suspiro, ele fica até menos doce. Então tem pessoas que até preferem, tá? Ou põe só em cima, mas todos preferem. A maior parte. Eu vou fazer que seus filhos fazem. Eu posso rapar? À vontade. Lá em casa eu falo, quem quer rapar? assim, básica? Eu quero, gente. Vou pegar. Olha eu. Então aqui a gente espalha esse creme, né, por cima desse morango, desse suspiro. Gente, olha a travessa que deu. Pega pra gente. Ela falou que tá fazendo uma medida, né? Pois é. Aqui é uma. Pri, pega pra mim o chantilly, por favor. Com certeza, eu sou ajudante. Você quer o de baixo ou o de cima? Então, vamos ver se o de baixo tá no ponto bom, senão a gente pega o de cima. Porque pelo tempo que tá, pode ser que ele tenha congelado. Eu tô me sentindo aqui na casa da Carmen, hein? Fazendo a receita, hein, Carmen? Que chique, né? Muito lindo. Você acha que ele tá mexendo aí ou ele tá congelado? Tá mexendo. Tá, né? Então tá Mexendo ótimo. super geladinho. Então ele tá no ponto. Gente, agora muito importante. O chantilly eu trouxe esse prontinho aqui pela praticidade, porque tá sendo gravado, né? Desculpa a marca. Mas em casa geralmente eu uso ou desse aqui de pacotinho que a gente bate na batedeira com 100 ml de leite, ou aquele de litro, igual leite, não tem? Que você põe pra gelar e bate, tá? Eu vou usar esse pela praticidade, porque aqui a gente não ia ter tempo de ficar, né, batendo na batedeira, enfim. Mas pode ser qualquer tipo de chantilly. Essa colher você vai usar de novo? Não. Então, sacudiu. Aí agora a gente vai pra decoração. Eu tô igual criança aqui, hein? Aí aqui você pode pôr de qualquer jeito. Gente, pensa. Bem ruim, assim, né? Bem ruim. Aqui em casa tudo é Morango, formiga. doce, suspiro, chantilly. Tudo Uma que eu falo, tudo que combinação vai leite condensado, feia. tudo que leite fica Colocar um bom. chocolate meio amargo ralado aí no meio.
Nunca coloquei, mas aí vai da pessoa, né? Trocar, né? Colocar o pretinho. Eu pensei nisso, porque aí ele ficaria menos doce. Incrementar, né? Não, e pra quem é chocólatra, né? Eu pensei em seu marido. Ó, tô te dando uma dica. Eu invento várias Fazer receitas. com ganache. Aí ficaria legal, né? Enquanto você coloca, pode colocar com calma. Conta pra gente um episódio que aconteceu, porque você já contou Certo. né, da sua vida. As pessoas já entenderam como entrou. Conta pra nós, assim, aonde foi o divisor de águas pra você. Uma situação, assim, de extremo. Sim. Então, foi um decorrer de 7 anos. Foram um decorrer de 7 anos, né? Foi um relacionamento abusivo de 7 anos. Mas o fim mesmo chegou no final, quando as agressões já eram bem mais constantes. E algo que me marcou muito, que eu até compartilhei. Um testemunho, né? Isso, foi quando eu tive que fugir, né? Tive que dormir na casa de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Né? Eu corri pela rua para não ser morta. Eu sou uma sobrevivente, eu digo que eu sou, porque eu já pulei de carro em movimento. É isso que eu ia perguntar. Sim, eu já pulei de carro em movimento, eu já levei paulada. Meu esposo não gosta muito quando eu conto de ouvir, né? Mas eu já sofri agressões como um homem Isso sofre. porque não é o seu esposo atual não é o Não, que promoveu a violência, Não, né? não. Então, e aí, esse fato de eu ter ido dormir na casa de pessoas que eu nunca nem conhecia, toda machucada, bem ferida, e no dia seguinte ter que sair de lá, olhar para a cara das pessoas que você nunca viu na vida e agradecer, né, por ter passado a noite ali, foi um fato que me marcou muito, né, de eu ter deixado a minha filha, porque eu deixei ela e fugi. Você deixou ela com ele? Não, com a mãe dele, né, eu morava com a minha sogra e ela deixei e fugi. Então ela teve que ficar, eu tive que fugir sozinha, não dava para levar, ela estava dormindo e ela já era grandinha e não tinha como eu fugir sozinha. E aí no dia seguinte eu voltei, porque eu imaginei que ele não estivesse em casa, falei, vou buscar minhas coisas e vou embora. E todas as vezes que eu tomava essa decisão de me separar, né, bom, agora eu vou resolver, né, vou me separar, vou embora, não aceito mais, nunca, lembrando que eu nunca compartilhei nada com meus pais. Nada, porque se eu compartilhasse, certamente... Eles não faziam ideia, então? Não faziam ideia nenhuma. Assim, eles sabiam que era um relacionamento meio estranho, porque eu nunca podia participar de nada que tinha na família. Aniversários, festas, final de ano, nunca eu estava em nada. Ninguém é bobo, né, Carmen? Era um relacionamento... Eu também nunca contei. Você acredita? Eu já não tinha mais meu pai quando eu sofri da traição. Minha mãe tinha minha irmã que dava outro problema pra gente. Então, assim, eu não conseguia ligar para minha mãe. Minha mãe já viúva, tinha N problemas. Eu já com a minha filha, eu falei, vou embora. Então, a gente aguenta muita coisa pelos filhos. E também não queria incomodar ninguém. Eu nunca peguei o telefone, mãe, passei por isso. Várias coisas que tanto eu como o Luciano passamos, nós nunca ligamos para a família. No entanto, quando a família teve a oportunidade de estar na igreja que a gente estava testemunhando, palestrando, foi um choque. Tanto para minha mãe, quanto para minhas cunhadas, em relatos das nossas vidas, porque a gente nunca foi ali, foi o tratamento nós e Deus, até a gente se acertar e entrar, né, no propósito, no direcionamento de Deus. A gente não tem essa coragem, então eu sei o que é assim, pastor, a gente não quer incomodar, Entendo perfeitamente. Mas na sua vida Deus fez a obra. E a sua, Sil, quando aconteceu esse start, foi nesse momento? Como é que... Então, e daí veio ele, aí como eu tentei relatar, ele pedia perdão, né, chorava muito, dizendo que não sabia o porquê que ele fazia tudo aquilo, se ajoelhava, se jogava no chão, fazia um drama e falava que ele realmente precisava de ajuda, que ele não sabia o porquê que ele fazia tudo aquilo, que eu realmente não merecia, mas que era algo mais forte do que ele não conseguia controlar. A gente sempre acredita, né? E aí eu sempre dando a chance, a oportunidade. Até que, por último, eu descobri a última traição, né? Que foi quando ele se envolveu com a minha melhor amiga. Né? Uma amiga que frequentava a minha casa, no qual eu era madrinha do filho dela. E aí, ali, quando eu descobri, ela era casada com o melhor amigo dele. Então, foi um baque, foi uma humilhação muito grande. Para ambos, né? Exatamente. E dali eu falei, não, chega, né? Não quero mais. Foi quando eu olhei no espelho, eu falei, a partir de hoje eu vou ter amor próprio, eu vou viver a minha vida.
eu não quero mais saber. Que é o que a gente, como cristão, não indica separação, né, Carmen? Nós estávamos falando isso aqui um pouquinho antes, né? Sim. Como você já pegou alguém assim, caso semelhante ao da Simone? Não tão sério como a Sil, mas já pegamos algo parecido e a gente não ao divórcio, porque a gente odeia aquilo que Deus odeia e Deus odeia o divórcio. Então, em muitos casos, não grave assim, a gente pede a separação remédio, a gente chama, para tentar tratar o indivíduo. Por que ele é assim? Será que ele apanhou tanto? A gente vai ver lá na infância, o que aconteceu? Porque a gente tenta tratar. É só espiritual? Não, precisa de um psicólogo, precisa de casal. Não, eu falo indivíduo mesmo, que ela foi para casa dele, ele para casa dela. Vamos ver por que ele é assim. Né? Então vamos levar para o psicólogo, psiquiatra. Será que tem algum transtorno? Vamos tratar isso. Vamos curar as feridas dessa mulher. Aí vamos... Sim, ele foi fruto de um divórcio, né, de uma separação de pais. E ali ele tomava remédios controlados, enfim. Quando nós fomos viver juntos, não. Ele já não tomava mais. Então, assim, tudo aquilo que explodia vinha para cima de mim. E, na verdade, ele tinha um chamado, né? Onde nós íamos, falavam que ele tinha um chamado pastoral. Só que isso é até importante frisar. Eu não tenho essa crença de que quem tem uma promessa não morre sem que a promessa se cumpra. Eu acho que assim, nós temos as nossas escolhas, né? Cada um escolhe o caminho que quer seguir. E ele sabia que onde ele chegava, o caminho era esse, o chamado era esse. Ele tinha um chamado pastoral. E aí, quando nós nos separamos, com 2 anos e meio de separados, ele veio a óbito. Ele se envolveu numa confusão e foi morto, né? Foi assassinado com um tiro na nuca. E hoje... Minha filha na época tinha 8 anos e a partir dali eu tive que criá-la sozinha. Mas não ficou sozinha pela eternidade, aí vamos falar assim, né, Sil? Aí tem a parte que eu falo, como eu perdi toda a minha juventude, entre aspas, dos 17 aos 23 anos, foi totalmente aprisionada esse relacionamento. Então, quando eu me separei, ao invés, porque aí eu já tinha me convertido, né? No início desse relacionamento, quando começaram esses abusos, eu me converti. Me converti e fiquei firme na presença de Deus. Mas, depois que eu me separei, que veio tudo isso, eu não olhei assim e culpei a Deus. Em momento algum eu culpei a Deus. Porém, eu quis viver aquilo que eu nunca vivi. Isso é um milagre, né, Carmen? Porque muitas pessoas se revoltam até com o próprio Deus, Sim, né? É normal. A pessoa fala, Deus não cuidou, Deus não olhou pra mim. Vamos só finalizar aqui. Pega pra mim essa cauda. Isso. Aqui, ó, já tá decorado. Aí agora a gente só joga uma caldinha só pra dar um acabamentozinho. E pronto. Aí aqui já vai pra geladeira, o congelador no congelador fica muito bom. Tá pronto. Será que cabe aqui, Carmen? Eu coloco. Você não pode pôr embaixo, você não pode pôr embaixo. Geladeira. Não, eu dou jeito aqui. Ah, dá jeito aí? É bem rapidão, viu? Pronto. É que eu que tô recebendo. Hoje é a Pri. Eu fiquei preocupada logo de guardar o doce, porque ele vai derreter no chantilly e depois eu não... Senta-se um pouquinho também pra gente Bater um papo, né? Então, e aí, eu quis então viver aquilo que eu nunca havia vivido na minha juventude. Foi onde eu me afundei mesmo no mundão, né? Daí eu me afastei da presença de Deus e fui querer viver tudo que eu não vivi. Então ali eu fui, era balada de segunda a segunda, isso na casa dos meus pais. Deixava minha filha com meus pais e ia. Era balada de segunda a segunda, aí eu saía com carinha, saía com outro carinha, namorava um, namorava outro. Tudo que você pode imaginar, né? Até que Deus te pegou. E aí, glórias a Deus. Com acho que menos de 1 ano, o Senhor foi lá e me resgatou. Foi onde eu fui levada a um encontro com Deus, porque até então eu falo que eu não era convertida. Né? Eu conheci Jesus numa igreja muito grande, bem famosa, até onde a gente vai fazer só campanha. Eu não conhecia o Deus da palavra. Eu não conhecia a palavra. Do colo, Exato. Né? E aí uma amiga convidou para eu ir para um retiro, para um encontro com Deus. Foi onde Deus me pegou. E ali foi onde eu tive todas as minhas experiências com Deus. E onde Deus reconstruiu a sua vida. Reconstruiu minha vida. E aí eu falei, o que eu quero é isso para minha vida. Onde eu comecei, o que eu fiz para eu não me sentir só porque... quando a gente está solteira, fica naquela... Quando a gente já foi casada e quer ter aquela vida de família, construir uma família. Meu sonho era ter uma família, né?
E a gente está solteira, a gente fica naquela expectativa, né? Nossa, quando que será? Quando que vai acontecer? Quando que eu vou encontrar a pessoa certa para minha vida? Daí eu resolvi descansar. Eu fui fazer a obra de Deus, eu fui ser... Tudo que podia fazer na igreja eu fazia. Eu ficava na igreja, assim, eu saía de serviço direto para a igreja. Até conhecer seu esposo. Exatamente. Qual desses aqui que funciona? Se eu vou guardar ela para nós colocar em cima da outra. Os dois, pode jogar os dois. Tá? Eu tô pensando em comer daqui a pouco. Daí foi quando surgiu a oportunidade, né? Depois já de... a minha filha, quando eu me separei, ela tinha 5 aninhos. O pai dela faleceu, ela ia fazer 8 já, né? E a minha filha, quando eu tinha 14 anos, então foram... Eu nunca parei para contar, 6 anos, 7 anos mais ou menos. 9 anos separada, né? Eu recebi uma proposta de vir para Cuiabá a trabalho. Foi onde eu conheci o meu esposo. Né? A princípio foi uma amizade, ele não era convertido. Né? Ele conheceu Jesus através de mim. Ele pediu para visitar a igreja que eu congregava na época, e aí o pastor lá já colou nele, já levou também para um retiro, ele já batizou, e aí nós começamos a namorar. Uma dica que eu dou sempre, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pastores e contar para os meus pastores lá no Rio de Janeiro, na época que eu sou, esqueci de falar nisso, né? Eu sou lá do Rio de Janeiro, e pedi para eles orarem comigo. Entramos no propósito. Eu sei que entre namoro, noivado e casamento foram 11 meses. E para a glória de Deus, hoje vocês são empresários bem-sucedidos. Vou fazer 11 anos. Ela vive fazendo comida gostosa uma atrás da outra, que eu não sei como é que o marido dela não é deste tamanho, né, cara? E Deus fez a obra, né, Sil? Para a glória de Deus, ele restituiu, assim. Não foi fácil no começo, né? Hoje a gente vê, assim, tem a vida mais estabilizada, glórias a Deus, mas no começo não foi fácil, porque são culturas diferentes. Eu deixei família, deixei igreja, deixei amigos, deixei trabalho e vim viver uma vida nova. E o caso da Sil é um caso atípico, né? Mas existem muitos cristãos, que foi uma pergunta que fizeram para eu fazer para Carmen, que às vezes se separam porque não deu certo. Hoje parece que tá comum, né? As pessoas chegarem assim, não deu certo, nós estamos de comum acordo. Como é que acontece isso? E aí, fala disso. A pessoa, se ela não está vivendo aquilo que Deus determinou. É que nem eu falei, Deus odeia o divórcio. O caso da Sil é um caso extremo. Que nem eu falei, a gente precisa tratar, a gente tenta de tudo para não levar ao divórcio. E hoje as pessoas estão deixando de lado isso. É por incompatibilidade de gênero. Vai ser mesmo. É um homem e uma mulher, mas não é antes. Sempre vai haver a incompatibilidade. É um homem, é uma mulher totalmente diferente, de culturas diferentes, que Deus une, coloca numa mesma casa. Tipo aquela italiana que fala, Ana, com o japonesinho que é quietinho. Então, e aí? Como é que vai fazer? É aí que a gente tem que viver a palavra, né? É o amor ágape, é o amor incondicional, é você aprender a servir ao outro, a ser menor do que o outro, a saber que o outro é maior do que você, é viver o que Jesus pede pra gente viver. Então aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Quando eu faço a minha parte, o outro também vai começar a ver, a se doar também. Então o casamento é uma doação. É uma escola, a gente sempre fala nas nossas palestras, que é uma escola que a gente nunca fez. Sim. E que a gente vai aprender no caminhar. Eu já estou aí com 26 anos de casada e cada dia aprendendo. Vou falar que a gente é perfeito, que não tem problema? Mentira! Eu falo que assim, a gente é uma família imperfeita, servindo a um Deus perfeito. Então a gente tenta seguir tudo que a palavra de Deus nos guia, que ela é o nosso manual. Deus deixou aquilo ali pra gente. Então se a gente seguir aquilo ali, as bênçãos vão correr atrás da gente. Não tem como errar, entendeu? Lá vai ter o manual de como eu ser uma esposa, de como eu ser um esposo. Seguiu aquilo ali, não tem problema. É servir mesmo, sabe? Ser igual a Jesus, se espelhar em Jesus. Não deu certo isso? Perdão. Onde eu posso melhorar? Diálogo, né? Comunicação. Esses dias eu e o Luciano, a gente estava muito cansado fazendo a transição de uma cidade. Aí, por falta de comunicação, a gente caiu num restaurante e ninguém queria. Eu achando que ele estava com muita fome e ele achando que eu também estava com muita fome, mas ninguém falou nada.
Por fim, nós ficamos 2 horas esperando a comida e na realidade a gente queria ir pro hotel descansar um pouquinho. Estressado, sem fome, Para perdendo poder tempo de pegar sono. De sono, que a gente queria, tinha que almoçar, descansar, porque à noite a gente ia palestrar. Então, por falta de comunicação. Ninguém tem bola de cristal. E na realidade a palavra de Deus fala, né? Condena os adivinhos. Eu não ia adivinhar. E por falta de falar, de um time ali, houve, né? A gente podia estar lá no hotel, descansando. Nós temos tanta pergunta. Pode falar, Eu gosto Sil. muito da fala que o pastor Zé usa muito, que quando você está caminhando para o altar para se casar, você está indo... Altar é lugar de sacrifício. Você está indo para a morte. Morte do seu eu. Do seu eu, né? Porque ali é a sua morte, do seu eu. Não existe mais, mas eu quero, mas... Não, somos nós. E é um preço do não viver só, né? Porque viver só também é um desafio, né? O que a gente poderia falar para quem está esperando? No Senhor, se esperar no Senhor. Aí, ó, já faltou, tem 2 vertentes aí. Nós temos tanta coisinha para falar, né? Nós temos só 15 minutos ainda de live. Mas o que a gente pode contar para as solteiras? Tá. As solteiras é buscar a santidade, em primeiro lugar, que Deus vai honrar isso aí. As solteiras, a gente fala para as solteiras, vamos passar o teu pretendente em 4 peneiras. Você pode casar com o Deus dessa pessoa. Você pode casar com a família dele, porque você vai ter a família dele de lá. Você pode casar com a profissão dele. Eu tive muito problema nessa questão de profissão. Você não era taxista e eu não estava preparada para ficar só. Será que você vai casar com um caminhoneiro? Você sabe que ele vai ficar 20, 30 dias. Será que você pode casar com o caráter dele? Quem é ele lá na casa dele? Passou nessas 4 peneiras? Legal. Dá pra ir. Quando acontece de alguma peneira passar despercebida, Carmen, daí é só a graça. Misericórdia de Deus. Esses dias teve um casal que a gente pegou, eles não tiveram a bênção dos pais, porque também precisa, né? Da gente ter a bênção dos pais, dos nossos líderes, quem é ligado a uma igreja, e os que não são ligados à igreja. A bênção dos pais é primordial. Vai ter problema lá na frente. A gente pede para os casais, às vezes casados há tempo. Mas o casamento não tá legal, não tá ajustado, porque lá atrás não teve... A gente pede, vai lá. Se estiverem vivos os pais, vai lá, vai pedir a bênção, vai falar que vocês vivem assim, porque casamento é uma aliança, você casou até que a morte separe. Então, assim, volta lá atrás. Pede a bênção para os seus pais. É um princípio. As solteiras passar aí nessas 4 peneiradas, as 4 peneiras? Santidade, manter a santidade, manter. Deus vai honrar isso, gente. E a gente vê o exemplo da minha filha. É tão difícil, né? É muito difícil. A minha filha namorou muito nova, 3 anos e meio de namoro santo. Hoje ela já vai para 4 anos de casado. Como eu e o Luciano vemos a diferença do que a gente viveu e do que ela, o Renan, vive hoje. É totalmente diferente. A bênção do Senhor está sobre eles. Um casamento firmado no Senhor, que foi aliançado, sabe? Com bênçãos na época de pastores, do líder deles de jovem, nossa, do pai. Porque se o pai de lá falasse não, nós não vamos fazer. Vamos esperar o tempo de todo mundo dizer o sim, né? Então é muito diferente. Você viver aquilo que Deus tem para ti é muito diferente. Nós temos, assim, mandaram várias perguntas para a Sil sobre as situações que você passou. Mandaram perguntas para você também, Carmen. E nós não vamos ter tanto tempo assim, porque hoje nós temos 1 hora. Mas vamos contar que a gente vai fazer uma live durante a semana só para responder perguntas? Podemos, líder? Desafio seu. Olha, a nossa líder deu ok. Deu ok. Daí a gente vai responder todas as perguntas, porque tem pergunta de solteira, tem pergunta de... né? Lá no Instagram do Ministério de Mulheres nós vamos fazer. A gente combina depois, feito? Sim. Porque tem muito conteúdo, tem muitas pessoas querendo saber, querendo... Não falo dicas, é conselho mesmo. Pri, depois do testemunho, eu até compartilhei no dia com a Tati, o que vieram de mulheres me procurar. Cristãs que sofrem esse tipo de agressão. Né? E muitas até algo pior que eu passei. Eu passei por isso, mas eu não vou contar minha história hoje. Eu conto depois, eu passei por isso. Sabe o que eu vou contar hoje? Sobremesa. Eu vou contar se a sobremesa tá boa ou se ela não tá. Ela já tava geladinha, se quiser pegar a gente põe chantilly nela agora. Daí a gente conta depois. Lá, peraí. Ui, Jesus, dá uma luz aqui pra mim.
Essa aí tem que pegar o chantilly. É por isso que eu botei ele já lá, não sou boba nem nada. Aqui. Essa aqui ela já veio semi-pronta. Só faltando chantilly, né? Cadê o chantilly, né? Tá aqui. O enfeite. Suspira. Né? Porque a gente tem que contar que o Senhor faz a obra, né, Carmen, né, Sil? Sim. Tudo é Ele faz por ele, pra ele, né? E é tão perfeito quando a gente deixa o Senhor fazer a obra, porque as pessoas pensam, será que não vai ter mágoa depois? Será que, né, não vai ficar aquele resquício? Não fica, né, Carmen? Nada, porque o perdão é libertador. Quando você lançou, hoje a gente vive já há 16 anos, né? É uma novidade de vida. Então, se a gente não lembra disso, nunca apontei erros nem um para o outro. E vamos tacar no chantilly. Então, Meu marido sabe tudo que eu já fiz de errado. Antes, durante e até hoje. sim, a nossa vida conjugal, ela tem que ser um livro aberto, um para o outro. A gente não é perfeito não, né? Não somos, é o que eu falei. Nós somos uma família imperfeita servindo a um Deus perfeito. E por servir a um Deus perfeito, nós somos felizes. Nós vamos falar, não temos dificuldades? Temos muitos desafios. É o que eu falo, a minha família é grande, né? A gente passa, né, por um problema esse ano. Eu só tinha 2 filhos. Em fevereiro, aprove a Deus levar minha irmã aí, né, na pandemia do Covid. Então, foi pedido muita oração. A gente cria, eu continuo crendo que Deus faz. Mas não era o sim de Deus para ela e o não. E né, a gente teve que aceitar esse não. E hoje a gente está com as 2 crianças, né, meus 2 sobrinhos. Hoje eu sou tia-mãe. Então a minha vida de fevereiro para cá ela deu um 360, né? Eu tinha uma casada, um para fazer 18, a minha mãe que mora 18 anos comigo. Então era uma vida muito tranquila. Hoje eu recebi uma adolescente de 12. E recebi um bebê de 2 anos e 4 meses. Lindos. Então, aí esses dias eu estava, até que a doutora Juliana, nós estávamos lá no pastor Josué, e eu contando, né, as minhas aventuras do dia a dia aqui com a galera. E ela falou, nossa, você vai da mamadeira, passando pelo absorvente, para o outro que vai se alistar no exército. Então eu tenho para todos os gostos, né, e chego na de 23 anos, que está casada, que tem os seus desafios do dia a dia, fazendo OB. Então, assim, foi tudo muito novo, mas a gente está muito feliz. Então, essa família imperfeita, ela está vivendo um grande desafio nesse momento, mas Deus tem segurado nas nossas mãos, muito firme, muito forte. É como é na vida da Sil também, né, Sil? Amém. É corrido, mas é gostoso. A gente vê o agir de Deus. Estamos aqui hoje para compartilhar, né? Sim. E nós somos a prova também de que não fazer a obra de Deus, não ter tempo não é impedimento para não fazer a obra de Deus. Não, Né? foi nesse momento dessa Porque na quando a gente decisão, quer o quando Senhor, Ele... Eu tinha a Sil e a Edilene muito perto ali, a equipe de eventos e a liderança, a pastora, a Tati, muito me apoiando. Eu sei que eu fiquei de pé muitos momentos, porque eu sabia que tinha um exército orando. E sei que eu estou de pé hoje porque tem um exército orando. E foi uma das primeiras orações. Senhor, se essas crianças têm que vir para mim, eu não posso parar a tua obra. Porque a gente praticamente viaja todo final de semana palestrando. Tem os trabalhos da igreja, tem os atendimentos individuais. E Deus tem suprido tudo isso. Foram assim uns 2 meses só. E vamos ficar de pé, segura na minha mão, Senhor, e vamos. E a gente está Que concluindo. coisa mais linda que são as crianças. Eu quero um pedaço. Serve morango. A Pri viu, né? Eu vi. As crianças hoje. Eu também tenho um 360 lá em casa, né? Que é a minha netinha, né? E dá muito trabalho. Mas é compensador. Eu falo que tá mais preparada para ser vó do que ser mãe novamente. Eu tenho uma amiga minha que o dia que estava aqui, eu empurrando o carrinho no condomínio, ela começou a rir, ela falou, meu Deus, você não queria... Você só falava que ia ser vó, né? E que estava assim... E as pessoas falavam assim, nossa, vocês são muito novos, vocês não querem ter filhos? Eu falava, não, gente, eu tenho que trabalhar, eu viajo, eu não posso ter criança. E Deus, né? Deus trouxe a Sil fazer uma sobremesa. fez para nós. Glória a Deus por isso. E ela vai honrada, experimentar aqui pra todo Eu também vou, Não, pensa. gente, tá por fora. Não, e esse suspiro, Jesus? Aí eu te espero pra gente brindar. Quer um Bora. suspiro aí? Não. Aí eu quero. Eu também quero. É tudo.
Aqui em casa a gente é tudo formiga. Pensa num povo formiga, é nóis. Pena que aqui a mesa não é aberta embaixo, né? Pra fazer igual. Ah, é, chama. Nós vamos falar, chama os cachorros. Eu não sei se eu ia ter essa. Se você. Vai, já ela vai. Pouquinho, que senão Essa minha aqui tá pessoa não briga. pegando? Essa aqui tá pegando? Pegando, ó. Gente, olha esse creme aqui, ó. Pensa. Olha isso. Depois vai estar lá no Instagram, né? Vai. No Mulheres e Bem que Não tem sei. como ser ruim, né? Qualquer um Vai. faz, gente. É super fácil. Então dá licença, tá? Ó, Ó, o Tintim? Tintim. Ah, gratidão, né? Tintim de sobremesa, porque a gente não bebe mesmo, né? Então vai, tintim de gratidão a Deus por esse momento, né? Fala, 1, 2 e... É junto? Vai. Felipe, solta os cachorros, né? Chama a Filopa lá de... Não tem como comer bonito, tá? Né? Porque a nossa produtora Simone, ela fala assim, quando você for chorar, se por acaso não tiver como segurar, você chora bonito, mas comer não tem como. E tá É bom. muito bom. E ele não é enjoativo, a não ser que você coma muito suspiro. Eu quero aproveitar esse momento, assim, sabe, de gratidão, porque é um momento de gratidão, a gente tá compartilhando aqui, né? E agradecer a Deus pela sua vida, Carmen. Pela disposição em nos receber hoje aqui com todos os desafios que nós estamos passando, né? Que honra estar com você. E, Su, pode chegar aqui pertinho, Su. Porque a gente tem toda uma equipe aqui enorme nos bastidores. Está aqui com a gente a Sidneia, a Suelen, a nossa líder Tatiane está aqui. O Felipe... Não, eles... Calma, eles... Ah, tá. O nome tá no coraçãozinho. Carmen. Porque quem passa pelo chá depois tem que mandar fotinho pra nós tomando chá com a sua caneca. Pode. Vocês querem abrir? Abre. As meninas gostam que abre. Abre. E enquanto vocês abrem, eu quero agradecer as pessoas que nos abençoam, né? Com suas respectivas empresas, que são o irmão Carlindo, né? Lá da Magazine. Abriu-se? Aí. Nossa, que Personalizado. Não, vai de frente, de frente. Aí. Assim, chá com elas. É isso Agora vira mesmo. assim, e personalizada. Pensa no mimo. É só um mimo pra A equipe do Chá com Elas, obrigada. para lembrar, para que, né, que vocês não esqueçam que vocês foram bênção na vida de muitas pessoas que estão ouvindo, ainda continuarão sendo, mas para nós foi um presente ter vocês, né? Amém. É uma pena, assim, ser bem breve, bem rápido, mas quem quiser saber mais detalhes, Não, né? a gente vai fazer uma live no Instagram do Ministério de Mulheres, da IBN Cristo Rei. Tá? Durante essa semana, a partir de segunda-feira a gente avisa, ou a partir de amanhã, se a nossa líder fala assim, vai ser tal dia, nós fazemos tal dia, Amém. né? E daí a gente vai responder perguntas ao vivo, as que não conseguimos responder, Tamo junto. tá? E Deus vai continuar usando vocês ainda um pouquinho mais nesse mesmo mover aqui. E a gratidão que eu ia também mencionar é a pessoa do irmão Carlindo, da irmã Ivanil, né? O Magazine Vitória, a Fio Nobre na pessoa do irmão Marildo Amém. e Muito da obrigada, Sil, né? Obrigada. Que nos proporcionam trazer, levar, buscar, né? Toda essa estrutura que é necessária para que a obra de Deus seja feita dessa maneira aqui nova, né? E tem muita novidade para o ano que vem, né? Delícia. As meninas A aqui- gente ama novidade. A gente trabalha junto, né, no Ministério de Mulheres, sob a liderança da pastora Cleide e da Tatiane. E agora a gente vai começar, né, ir para o final, o que vai ser muito ruim. Bem ruim. Mas nós vamos caminhar para o final. Eu acho assim, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho mais, porque tem muita gente esperando aqui para comer. Né? Eu acho, tem muita gente esperando aqui para Uma comer. fila aqui nos bastidores. Vai, Carmen. Bora lá. Os Gente. meninos vai dar conta pra nós. Brincadeiras à parte, nós nos encontramos novamente durante a semana e que Deus Bem. Que Deus continue te abençoando, Sil, Amém. porque muitas mulheres ainda vão passar por essas mãos, Amém. né? Muitos casais também vão passar por aqui, Carmen, pela glória sua do vida e pela Estamos aqui vida pra servir. do irmão Luciano. E se você quiser estar conosco, caminhar mais perto, ou tiver perguntas, quiser ser ministrado por uma dessas mulheres de Deus ou qualquer outra que você conhece, que caminhe conosco no ministério, vem mais para perto.
tá? Amém. Nós te esperamos, né? Vamos esperar elas no próximo chá que vai acontecer no nosso congresso. Gente, pensa num congresso abençoado que tá chegando, hein? Abençoado. A expectativa está a 1000 e o próximo chá com elas vai acontecer além do chá com elas, mulher de Deus, quanta novidade. Então se apresse, coloque na sua agenda, tá? Que dia que vai ser, Carmen? Fechou? Porque são poucos lugares por conta, né, da pandemia, devido à pandemia. Sim. Então você já se movimenta o estado todo, né? E então quem chegar primeiro come fresco, tá bom? Deus te abençoe, é um prazer estar com você. Até o congresso. Vamos dar tchau? Tchau, um beijo. Deus te abençoe. Amém.